vocês estão aí na casa de vocês? Nós estamos com muita saudade de todos, saudade de estarmos juntos. E a gente queria compartilhar um pouquinho com vocês, né, como tá sendo a nossa quarentena aqui em casa. Eu acho que por mim demorou um pouquinho, né, pra eu entrar em quarentena, preparar os meus estudos. Então agora eu tô aproveitando pra descansar bastante e pra retomar aos poucos as minhas atividades. Mas eu acho que tem sido muito bom, né, pra gente aproveitar o nosso tempo de forma mais proveitosa, porque eu reclamava muito que eu não tinha tempo, que eu tinha muita coisa pra fazer. Então tem sido muito bom também pra refletir sobre muitas coisas, né, sobre Deus, principalmente, a nossa vida espiritual. Então acho que tem sido, pra mim, tem sido um momento de muita reflexão, de aprendizado, de muitas coisas, também de convivência. Estamos aprendendo a suportar Sim, a uns aos suportar, outros. sim, a cuidar, né? Também no meu namoro tem sido aprendizado, porque a gente tá longe, né? Então a gente tá aprendendo a lidar com essas coisas. E apesar de tudo, tem sido bom. Então a gente tá tentando ver o lado positivo, assim. Ainda não tô surtando, então estamos bem. Acho que eu diria que está sendo um momento de reflexão. Eu tenho lido o livro que eu ganhei no Tempo das Mulheres no final de ano, Pecados Intocáveis. Muito obrigada, mulheres. Eu tenho aprendido muito, caiu como uma luva para mim ler nessa quarentena, sabe? Me fez refletir muitas coisas e dentre elas a pensar mais em Deus, sabe? Ainda mais nesse momento difícil que o país está enfrentando, que o mundo está enfrentando, né? Tem me ajudado muito o livro. Tenho me organizado com as coisas que eu tenho que fazer. Tenho ajudado pessoas com a redação do Enem. Eu estou ajudando quem vai prestar vestibular. Orem por mim e orem por essas pessoas também, para que elas consigam ir bem na prova e entrar numa faculdade. E tenho conversado muito com a Paola, com a Fer, com a Pri também, sobre a questão de fazer coisas, ações sociais como igreja. Então a gente está um pouquinho sintonizada nas ideias, são ideias legais que a gente está tendo. E peço que vocês orem para que Deus nos dê mais conhecimento e mais sabedoria, para a gente, entendimento, para a gente poder um dia, futuramente, colocar essas ideias em prática. São ideias muito legais e é isso. E eu comecei a ler essa semana o livro de Êxodo, porque fala muito de praga no livro de Êxodos, então achei coerente ler agora nesse momento aí do coronavírus, para tentar achar uma ligação, e a gente vai falar um pouquinho dele. Porque, como a gente sabe, os israelitas, quando estavam aí no processo de serem libertados da escravidão do Egito, eles passaram por muitas coisas, né? Deus endureceu o coração do faraó aí muitas vezes, e o povo todo passou aí por muitas pragas enviadas por Deus. Então, foi um momento que eles tiveram muito que confiar que Deus ia proteger esse povo, né? Que ele só ia atingir os egípcios. E no momento aí que eles estavam finalmente fugindo do Egito e chegando aí no Mar Vermelho, eles estavam apavorados, eles não conseguiam atravessar, eles ainda estavam com muito medo, mesmo Deus já tendo mostrado, né, o seu poder. Então Moisés, em 2 versículos, diz algumas palavras aí de encorajamento, e a gente quer ler, que está no capítulo 14 e no versículo 14, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Então, ele disse isso para que os israelitas se acalmassem e atravessassem. Então, que a gente também tenha certeza que Deus está lutando pela gente nesse momento, pelo mundo todo, que independente da situação, Ele está agindo, Ele está querendo que a gente aprenda alguma coisa com isso. Então, que vocês se sintam encorajados, que a gente se mantenha firme. Eu acho que está sendo muito legal que a gente tem conseguido se reunir, né, nos nossos grupos, nos nossos devocionais, nos nossos encontrões. Então, que a gente permaneça também nos nossos cultos e que a gente se sinta encorajado sempre. Então que a gente, além de confiar em Deus, sabe, lançar sobre eles os nossos medos, que a gente possa estar fazendo aí no dia a dia a nossa parte, né? Porque o momento é difícil e a gente, daqui a uns dias, a gente vai estar voltando aí pra luta, se Deus quiser. Então que a gente tenha muito cuidado, sabe? Não só com a gente, mas com o próximo. o próximo.
E muita oração também para as Sim. pessoas que estão aí na linha de frente, que é da nossa saúde. Vamos dar um exemplo? Rosa, então que a fica gente firme. ore por ela, tá, gente? É Amém. isso. Amém. Bom culto, igreja. Vai. Canção 25. Louvamos-te, ó Deus. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, por nós pecadores foi morto na cruz. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Vem nos encher de celeste fervor, fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Aleluia, tua glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, aleluia. Aleluia, tua glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Oh, imploramos, amém. Igreja, que nesse momento a gente possa meditar no que essa música diz para nós e nos prepararmos para ouvirmos a palavra de Deus. O nome dessa música é Escuta, Senhor, minha oração. Considera os meus pensamentos.
Olá, boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês nesse domingo. Mais um culto ao nosso Deus. Muito obrigado aí pelos irmãos das canções que nos animaram bastante. Bom, vamos lá, para quem não me conhece, sou o Leandro e vamos fazer hoje a última aula, né, da série Uma Fé Viva, né? Eu não sei sobre você, mas ter feito esses estudos da carta de Tiago realmente me desafiou bastante e eu sou muito agradecido por essa carta, de todas as coisas que falamos, né, no decorrer desse mês. Sou muito grato por ter aprendido, né, em considerar as provações como pura alegria, assim como o Caio nos ensinou na primeira aula. Vimos também, e sou muito grato por poder aprender a não ser apenas um ouvinte, mas sim de ser um cumpridor da palavra de Deus. E também sou muito grato pelo desafio, né, de ser humilde, né, de tentar domar a língua, como Ed nos falou domingo passado. E hoje vamos estudar o capítulo 5 da carta de Tiago, a nossa última aula da série Uma Fé Viva, como já falei. E eu acho que esse estudo para nós hoje cai com uma luva, né? Acho que em meio a todo o caos que nós temos vivido, né? Que o país, que o mundo está vivendo com a questão do coronavírus, né? Pessoas inseguras, pessoas com medo, pessoas realmente... muitos de nós não sabemos nem o que vai acontecer ao longo da semana e até desses meses, né? E o nosso estudo hoje vai falar sobre sofrimento, na verdade, né? Podemos ter sofrimento em várias áreas da nossa vida, né? Na vida pessoal, na vida emocional, um sofrimento na parte física, desafios que temos, dificuldades diárias. Isso são para todos nós, na verdade, independente se você é cristão ou se você não é cristão, são coisas que acontecem em nossas vidas. E ao estudarmos a carta de Tiago hoje, vamos falar sobre o sofrimento, né? Mas a questão não é só falar sobre o sofrimento. Tiago vai nos encorajar de como podemos superar o sofrimento, as dificuldades, e os desafios, né, que temos diariamente. Então, quero convidar você que está aqui nos visitando, você que já faz parte dessa comunidade, para que juntos possamos olhar para as instruções desse apóstolo Tiago e que possamos realmente compreender as coisas de forma mais profunda, de uma forma para que a gente consiga realmente aplicar isso em nossas vidas, para que a gente consiga ficarmos mais tranquilos em meio a todas as coisas que vivemos, tá bom? Então, antes de nós entrarmos no estudo, eu convido você a fazer uma oração junto comigo e incline sua cabeça, feche seus olhos e me acompanhe em oração, por favor. Deus, muito obrigado por estarmos aqui nesse domingo e poder cultuar o Senhor. Te agradecemos, Senhor, por nossas vidas, pela oportunidade que temos de poder adorar o Senhor mais uma vez. Já quero poder orar em especial
por todo esse caos, Deus, que vem acontecendo no mundo. Oro muito para que o Senhor possa realmente cuidar dos nossos corações, cuidar da nossa saúde física também, para que a gente não possa pegar esse vírus, Pai. E obrigado pela Tua proteção, né, pelo Teu amor com nossas vidas e todas as coisas que o Senhor tem cuidado de nós. Também obrigado, Pai, porque temos a oportunidade, como eu falei, de poder realmente adorar o Senhor em mais um dia. Fique com tudo que vai ser falado. Muito obrigado pela carta de Tiago, uma carta realmente que nos inspira a poder realmente olhar para o sofrimento de uma outra maneira, de uma outra forma. E quero pedir, em nome de Jesus, para que o Senhor possa realmente nesse momento nos ajudar a poder compreender e ter o entendimento da Tua palavra de uma forma única e incrível, Pai, para que a gente possa realmente talvez olhar para o sofrimento de uma forma diferente e realmente estar buscando o Senhor a todo momento, independente do tempo que estamos vivendo, Senhor. Então, fique conosco, por favor, oro por aqueles que estão me assistindo, que estão acompanhando esse vídeo agora, irmãos dessa comunidade, pessoas que estão nos visitando, amigos, familiares, que isso possa realmente cuidar dos nossos corações, que realmente a Tua palavra venha penetrar em nossos corações. Fique conosco, em nome de Jesus, que eu oro muito grato. Amém. Então, abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 5, versículo do 3 ao 20. Fala assim: entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso: quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Olhando para o contexto dessa passagem, vemos um contexto muito interessante e precisamos sempre ter em mente qual é o público de Tiago aqui. Tiago está escrevendo essa carta para os cristãos que estão em Jerusalém. E esses irmãos aqui, eles foram espalhados pelo mundo mediterrâneo. Lembrando que essa igreja e esses cristãos, eles foram praticamente expulsos da sua cidade natal, foram expulsos de suas casas por causa do Evangelho, por confessar a fé em Jesus Cristo. E lembrando também que a perseguição de maior rigor era justamente em Jerusalém, onde esses irmãos estavam localizados. Se você quiser se aprofundar e fazer um estudo mais minucioso, você pode estudar esse trecho que eu estou falando. Ele consta no livro de Atos, no capítulo 7 e no capítulo 8. Se você se aprofundar, você vai ter uma noção melhor do que eu estou falando. Mas voltando para o nosso estudo, então lembrando que o público-alvo de Tiago era os cristãos que foram espalhados devido à perseguição em Jerusalém. E quando a gente começa a ler a carta de Tiago, lá no capítulo 1, me acompanhe aqui, por favor, Tiago capítulo 1, versículo 2. Tiago começa a sua carta já assim, dizendo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago está dizendo para essas pessoas: olha, vocês que foram expulsas da sua terra natal, vocês terão problemas, vocês serão perseguidos. E não só vocês, mas a sua família também, devido à confissão de fé em Cristo Jesus. A linha que Tiago segue dessa carta é sofrimento. É de como superar o sofrimento.
e como podemos continuar lutando em meio aos desafios, às perseguições, às dificuldades da vida. É interessante pensar que antes de chegarmos nesse capítulo 5 da carta de Tiago, Tiago ele faz um lembrete muito importante para essas pessoas. Então, me acompanha aqui no versículo 10 e no versículo 11 desse mesmo capítulo. Olha o lembrete que Tiago dá para essas pessoas e para nós também hoje. Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Tiago está tentando lembrar os discípulos de seguir adiante. Essa é a chamada da carta de Tiago. É uma espécie de apelo, sabe? Não pare de continuar lutando. Quando as coisas estão ruins, continue lutando. Quando a tentação vier, continue lutando. Continue indo para frente. Esse é o tema da carta de Tiago. Olha, talvez Deus tenha permitido alguma coisa em nossa vida que tenha nos trazido algum desconforto em nossa jornada, em nossa vida. Mas olha, o ensino de Tiago para nós nessa noite é: não desista, não importa o que você esteja passando hoje, não importa o que você passou, Deus está com você, não desista. E agora vamos entrar no estudo a partir do versículo 13, onde nós lemos todo o contexto. E aqui Tiago ele muda um pouco a conversa, ele muda um pouco o seu tom, porque agora Tiago vai para uma linha de não apenas perseverar e de continuar. Tiago nos dá uma ferramenta para superarmos os desafios e as dificuldades. Vemos que não se trata apenas de tentar lutar e perseverar com Deus, mas Deus nos dá uma ferramenta de como superar as provações mais difíceis de nossas vidas. A partir do versículo 13, Tiago nos dá um outro ensino. Agora você pode superar. Nós podemos superar quando o pecado nos devastou. Podemos superar quando temos doenças físicas. Podemos superar quando temos problemas de relacionamentos. Podemos superar quando estamos lidando com os vícios e tristezas. Essa é a mensagem de Tiago. Vocês podem superar. E Tiago nos fala como podemos superar todas essas dificuldades e desafios da nossa vida. No versículo 13, Tiago fala: entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Tiago nos diz: há alguém entre vocês que está com problemas? Que ele ore. Há alguém entre vocês que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém entre vocês que está passando por dificuldades? Que ele ore. Há alguém entre vocês que está afligido? Que ele ore. Você ora quando as dificuldades e as aflições da vida paralisam você. Quando você está preso a alguma coisa, quando a gente está aflito. Tiago diz para você, e Tiago diz para mim, para a gente orar, para a gente se ajoelhar, para a gente clamar a Deus, para a gente derramar lágrimas pedindo ajuda de Deus. E chegar ao ponto de a gente até gritar a Deus. E quando a gente está perdendo a nossa esperança, seja em qualquer área da nossa vida, o que cabe a nós é orar. O Salmo 107 é uma prova do que eu estou falando. Salmos 107, versículo 28 e 29, fala assim: na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou
as ondas. Diz que o povo de Deus, eles clamaram ao Senhor em seus problemas e Ele libertou-os da sua angústia. E Deus fez a tempestade ficar quieta e as ondas do mar foi silenciado. A oração é um mecanismo para mover o Deus Todo-Poderoso. A oração é a ferramenta que incendeia. Se você não pode superar o pecado crônico ou as provações dolorosas da sua vida, se houver tristeza que está tão profunda, que está enraizada em você, que você não consegue avançar, se você não pode perdoar alguém, olha, o que Deus está lhe dizendo para fazer é o que Tiago está dizendo para você fazer. Para você ficar de joelhos, para você orar. Essa é a resposta de Deus para nós. Sabe o que eu entendo? Deus é um Deus curador. Deus é um Deus muito bom. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, fala: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha a oração de Jonas, o profeta, quando ele foi engolido pela baleia. Jonas capítulo 2, versículo 7, fala: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Quando temos o sentimento de não estarmos mais suportando algo em nossa vida, o que a Bíblia pede para a gente fazer é orar e implorar a Deus. Sabe o que eu aprendo de todas as coisas que eu falei, o que a gente pode aplicar em nossa vida? Eu vejo que muitas das vezes esse tipo de oração fica em segundo plano em nossa vida. Uma oração com mais intensidade, uma oração onde a gente implora, onde a gente realmente se humilha para Deus, geralmente ela fica em segundo plano para nós. E nós só fazemos tipo de oração assim quando a gente já está no limite, não? Quando a gente já está mais suportando as dificuldades, os desafios. E muitas das vezes acabamos até ignorando uma oração dessa forma porque podemos achar que é uma perca de tempo. Porque pensamos às vezes que se eu continuar ou se eu, nesse momento agora, separar 1 hora para poder fazer essa oração porque meu coração está aflito, às vezes podemos pensar que é uma perda de tempo, na verdade. Porque se eu fizer isso agora, eu não vou conseguir fazer X ou Y da minha vida. E a gente acaba não usando o tempo necessário para algo necessário, que é a aflição do nosso coração, porque colocamos outras coisas no lugar da oração. Tem uma frase do Max Lucado, que eu particularmente gosto bastante, que ele fala assim: quando trabalhamos, trabalhamos. E quando oramos, é Deus que trabalha. A ideia com a oração é que a gente tenha a oportunidade de deixar com Deus as coisas mais desafiadoras e difíceis de nossas vidas. E quando a gente ora e vai até Deus, a gente tem a oportunidade de deixar Deus, o Todo-Poderoso, trabalhar em nosso favor. Isso é maravilhoso. A oração é a sua oportunidade de pedir a Deus que trabalhe em seu favor. A oração, ela é poderosa. As Escrituras nos dizem o tempo todo o quanto que a oração é poderosa. Por exemplo, nós podemos ler no livro do profeta Josué, fala que quando Josué orou, o sol parou. Vemos mulheres que não poderiam ter filhos e após uma oração fervorosa, após algum tempo, elas conseguiram ter seus filhos. Vemos também na Bíblia homens e mulheres doentes que se levantaram após a oração. A oração ela é poderosa porque Deus é poderoso.
Sabe o que eu penso também, irmãos e amigos que estão conosco aqui nesse momento? Deus não é um gênio da lâmpada. Não é aquele que a gente esfrega a garrafa e que nós temos 3 pedidos para fazer para Deus e Deus ali vai estar pronto a atender os nossos pedidos. Não, não é isso. Deus quer responder às nossas orações. E sabemos que Deus não precisa responder nossas orações para mostrar que Ele é Deus. Mas Deus, Ele considera os nossos pedidos. Deus, Ele quer nos ouvir. Deus quer saber o que está em nosso coração. Sabemos que Deus é um Pai. Deus é um Pai amoroso. Deus é um Pai compassivo. E Ele quer responder aos nossos pedidos mais profundos, os pedidos mais aflitos do nosso coração. Deus quer responder. Você sabe que não estamos falando sobre prosperidade. São coisas do Evangelho. Precisamos confiar e precisamos confessar a Deus. E precisamos ter fé que Deus está ouvindo as nossas orações. Eu quero poder encorajar você. Eu não sei como foi na sua semana. Eu não sei como está sendo esse final de semana para você. Não sei como está sendo um mês para você. Mas eu quero muito poder te encorajar. Se você estiver em sofrimento, se você talvez não está passando por um momento muito bom, ore a Deus. Fale para Ele das suas questões emocionais, as questões físicas, espirituais. Se você está em uma situação complicada, se você sente que sua vida espiritual está enfraquecida, olha, tira um momento, ainda hoje, para orar e para se ajoelhar e expressar o que está em seu coração. Amém? Versículo 14 fala assim: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Essa passagem era bem confusa para mim quando eu li pela primeira vez. Eu não sabia do que ele estava falando. Hoje, o entendimento que eu tenho dessa passagem é que ele está falando de um doente. E esse doente pode ser uma doença física, né, uma pessoa que está doente fisicamente, mas hoje o entendimento que eu tenho é que esse doente pode ser aqui um tipo de guerreiro ferido, sabe? Um tipo de um cristão que lutou por muito tempo e que está exausto e que está cansado e que está deprimido. O entendimento que eu tenho desse versículo não é uma doença física, mas é uma doença espiritual. E a gente pode até pensar que Tiago está falando de um doente espiritual e podemos também traduzir para um cristão fraco também. Podemos ir nessa linha também. Essa doença ou fraqueza pode ser algo espiritual, como eu falei, emocional, físico, ou até mesmo um pecado. Tiago nos diz que primeiro devemos orar a Deus sozinho. É o que Tiago nos fala. E ele fala, e depois chamar os anciãos da igreja. O conselho de Tiago para nós é, se você orou sozinho e não conseguiu algum progresso, e se ainda está difícil você se animar, ele fala, olhe, precisamos encontrar algumas pessoas espirituais para orar conosco. Tiago dá um conselho dos anciãos da igreja, mas pode ser qualquer pessoa espiritual da sua confiança, pode ser um líder de igreja, pode ser um líder de ministério, pode ser seu parceiro de discipulado. Mas nós precisamos chamar pessoas para poder nos ajudar espiritualmente. Esse é o conselho que Tiago nos dá. E vejo que toda essa ideia está se tornando uma espécie de situação mais difícil para nós. A cultura nossa brasileira, eu acho que a cultura mundial também,
eu acho que para a gente aplicar isso tem sido algo bem desafiante. Por quê? Porque vivemos em uma época em que somos cada vez mais independentes, em que somos mais e mais autossuficientes. Isso acontece cada vez menos onde as pessoas não se sentem realmente que precisam de mais alguém em suas vidas. Algo muito importante que eu queria compartilhar. Se você está anotando essa aula, e uma coisa que você deveria anotar é que a cura requer humildade. Fazendo um panorama, o conselho de Tiago é: vá sós com Deus, ore a Deus. Segundo o conselho de Tiago, se você está indo a Deus e você não está tendo um progresso, chame alguém espiritual e divida o fardo com essa pessoa. O ponto que eu quero falar agora é que a cura requer humildade. Vamos parar para pensar juntos. Supor que eu esteja sentindo uma dor e essa dor está insuportável. Então eu decido ir para o médico, buscar uma ajuda médica. Normalmente o médico pergunta onde é a dor, o que eu estou sentindo, quando começou a dor. Enfim, perguntas normais para ele poder entender, no geral, para poder me ajudar com o meu problema. Mas vamos supor que o médico faça essas perguntas para mim e vamos supor que eu não seja sincero com ele. Vamos supor que eu não fale realmente o que está acontecendo comigo. Dificilmente o médico vai conseguir me ajudar. Dificilmente o médico vai conseguir passar um medicamento para sanar a dor que eu estou sentindo. A questão é que se eu e você, se formos ao médico e a gente não expressar para ele realmente o que está acontecendo dentro de nós, a gente não vai ter ajuda, na verdade. Por isso que eu falo que a cura requer humildade. Na vida espiritual não é diferente. Se a gente não for vulnerável, se a gente não for humilde em buscar alguém espiritual e a gente falar realmente, sermos vulneráveis, de falar realmente o que estamos sentindo, o que está nos incomodando, para que a outra pessoa possa nos ajudar, dificilmente teremos a cura em nossa vida. Dificilmente teremos a chance de superar os desafios e as dificuldades que temos. Se a gente não for vulnerável com o nosso coração e buscar ajuda de pessoas, dificilmente vamos superar o pecado em nossas vidas. A gente não pode ser falso. Nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus e diante de pessoas também. Olha que coisa interessante aqui em Marcos capítulo 2, versículo 17. Jesus fala assim: ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Em seguida, a implicação dessa passagem, você pode acompanhar depois, não são as pessoas que fingem ser saudáveis que precisam do médico, ou pessoas que fingem ser justas realmente. Não são. São as pessoas que estão dispostas a dizer que estão doentes. Pessoas que estão dispostas a dizer que são pecadoras e que precisam de ajuda. Se você quer ajuda, você tem que se humilhar. Se você é fraco, fale que você está fraco. Você tem que admitir que algo está realmente acontecendo com você. Nós precisamos ser vulneráveis. Como eu falei, a humildade é necessária para a nossa cura. Podemos ir para Deus e perguntar: preciso que essa coisa seja removida em mim, Deus. E aqui está outro passo de humildade. Porque se você for a um médico e o médico pede para você uma bateria de exames
e ele fala que você está com colesterol alto e que você precisa cortar as frituras, mas você diz, eu quero ser saudável, mas eu não quero comer coisas saudáveis. Eu quero estar em forma, mas eu não quero receber instruções daquele cara da academia. Qual é o ponto que eu quero falar? Às vezes a gente pede ajuda para Deus, a gente pode até expressar o nosso coração para Deus pedindo ajuda em alguma área da nossa vida. Pedimos, mas às vezes não seguimos as direções de Deus através de pessoas que Deus colocou para nos ajudar. Entende? Deus trabalha em nosso favor. E às vezes nós pedimos para Deus nos ajudar, e Deus envia pessoas para nos ajudar, e às vezes a gente não segue essas direções, que na verdade são as direções de Deus. Não precisamos apenas ter uma aparência de humilde, mas precisamos realmente ser humildes. Olha, sabe o que eu acho, irmãos? Falando aqui mais para nós como comunidade, eu acho que existe muitos de nós que ainda estão espiritualmente fracos e doentes. E essa fraqueza e doença espiritual é porque às vezes não estamos dispostos a sermos humildes. Nós não estamos às vezes dispostos a encontrar uma pessoa espiritual, falar do nosso coração, falar das nossas lutas, falar das nossas fraquezas. Às vezes não estamos dispostos realmente a falar dos momentos mais difíceis da nossa vida. Às vezes não estamos dispostos realmente a abrir o nosso coração e falar de coisas mais profundas, sabe, da nossa vida. Eu não vejo um outro motivo a não ser o orgulho do coração do homem. Às vezes temos um pequeno orgulho em nosso coração que não nos deixa avançar, que não nos deixa realmente ter esse entendimento mais profundo do que Deus espera de nós. E eu quero fazer nesse momento agora um apelo a você que está me assistindo agora. Se você está realmente se sentindo fraco hoje, se você está se sentindo espiritualmente gasto, olha, eu imploro que você siga a exortação de Tiago. O cristianismo nunca foi concebido para viver isolado e sozinho. Não faça isso, não ande sozinho. Deus nos deu um mecanismo de cura em nossos relacionamentos. Portanto, não perca a oportunidade de ter alguém em sua vida para obter ajuda em todas as áreas da sua vida. Esse é o conselho de Tiago para essa igreja há mais de 2000 anos atrás. E é o conselho que Tiago nos dá hoje também. Versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Mais uma vez, Tiago quer nos levar a um coração humilde. Confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. Novamente, irmãos e amigos que nos visitam, a cura requer humildade. Tiago fala, confesse os seus pecados uns aos outros. Quer dizer, não esconda o seu mal. Você sabe o que o pecado quer? O pecado quer que você fique sozinho. O pecado quer que você se isole. O pecado quer que você mantenha as coisas escuras em seu coração. É isso que o pecado quer. O que vai acontecer com isso? O pecado ele vai crescer, ele vai crescer, ele vai crescer e vai ficar muito mais difícil para você lidar com as coisas do seu coração. Olha, nós precisamos quebrar esse ciclo. Nós precisamos colocar luz onde está escuro.
quando a gente confessa os nossos pecados uns aos outros, nós estamos realmente sendo vulneráveis, estamos nos desarmando, estamos convidando as pessoas a entrarem em nossa vida. E é através dessa atitude que a luz entra em nossos corações. E as coisas que estão escondidas, nós passamos a colocar para fora. A cura só vem por esse meio. Não há outro meio para obtermos a cura, a não ser sermos humildes e vulneráveis. E eu quero fazer uma pergunta para nós nessa noite. Com quantas pessoas você tem falado dos seus pecados mais profundos? Quem são as pessoas que você realmente se abre? Quem são as pessoas realmente que você é vulnerável? Você tem essa pessoa? Você tem buscado essa pessoa? Você tem colocado luz dentro do seu coração? Você tem deixado pessoas te ajudar com as coisas mais profundas do seu coração? Porque, olha, irmãos e amigos, se a gente não tem dado abertura para pessoas entrarem em nossa vida, o pecado vai nos destruir. O pecado vai acabar com a nossa comunhão com Deus. Eu quero encorajar você, se você não tem uma pessoa que você confie, olhe, busque ajuda, busque pessoas espirituais para poder realmente te ajudar com as coisas do seu coração. Versículo 17, Tiago fala de um homem, que ele fala, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Sabe, Tiago fala para mim e para você que Elias era um ser humano, como eu e você. Elias não era mais especial do que nós. Elias não tinha mais habilidade do que nós. Ele não fazia mágica. Ele era um ser humano comum, como nós. E por que Tiago fala isso? Tiago está encorajando a igreja que, olha, Elias era ser humano como nós e ele teve fé realmente. Talvez possamos fazer a mesma coisa que Elias. Por que não eu e você orar como Elias e acontecer as coisas conosco da mesma forma que aconteceu com Elias? Se ele não tinha nada de especial, se ele era um ser humano como nós podemos fazer a mesma coisa que Elias fez. Elias orou sinceramente e a Bíblia fala que os céus deram a chuva e a terra produziu uma boa colheita. Tiago está dizendo que Elias é como nós, ele é normal. Porque cada um de nós tem um tempo em nossas vidas que às vezes nos sentimos que oramos, e parece que Deus não está respondendo a nossas orações. Talvez assim como Elias, que orou para não chover e ficou 3 anos e meio sem chuva. É como se a gente falasse para Deus, Deus, me ajuda com isso. É impossível eu viver com isso. E parece que às vezes Deus não responde a nossa oração. Talvez até confessamos que oramos por alguma coisa em nossa vida, convidamos pessoas para poder nos ajudar em oração, e ainda assim parece que as coisas não foram atendidas por Deus, parece que muitas das vezes as coisas não andam e não acontece nada. Agora eu quero convidar você para a gente juntos entender essa questão que Tiago trouxe aqui do profeta Elias. Então, me acompanhe em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 41 ao 45. E vamos entender melhor por que Tiago trouxe esse ponto de Elias para a sua carta. Versículo 41 fala assim, iniciando. E Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber. Mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo.
E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. Aqui no versículo 43 e no versículo 44 que lemos, fala que Elias pede para o seu servo ir ao total de 7 vezes. Ir até o mar e ele estava orando para ver se tinha acontecido alguma coisa. E na 7ª vez que o servo de Elias vai, ele fala que ele viu algo. Ele viu uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem. E essa nuvem se levantava do mar. Sabe o que eu aprendo com isso? É como se nós falássemos para Deus. Deus, eu tenho orado por um milagre. Eu tenho orado por coisa tão séria na minha vida, por coisa tão impossível para mim. E às vezes o Senhor me responde com coisas tão pequenas. Eu creio que Elias, ao pedir chuva para Deus, e Deus demonstra para ele uma nuvem tão pequena como a mão de um homem. E às vezes nós nos sentimos assim. Pedimos algo tão grande para Deus trabalhar em nossa vida, e às vezes são coisas tão pequenas que Deus nos mostra. E às vezes nós falamos para Deus, mas é pouco. Para o que eu quero, Deus, isso que o Senhor está me mostrando é muito pouco. E às vezes parece que nas nossas orações Deus não está respondendo. Talvez você esteja orando por alguma coisa na sua vida por 7 dias, talvez por 7 semanas, talvez por 7 meses, talvez por 7 anos. Eu não sei, e talvez ao longo desse tempo parece que Deus não está respondendo a sua oração. Talvez você pense que Deus não está te dando ouvidos. Mas eu consigo ver aqui algo bem diferente, talvez da nossa visão, talvez da sua visão, por aquilo que você está pedindo para Deus. É interessante porque Elias pediu algo tão grande para Deus e a resposta de Deus foi tão pequena, que foi a questão da nuvem. Mas sabe o que é interessante? Que Elias viu como um sinal de Deus. Deus está trabalhando na minha oração. Deus está trabalhando na sua oração. Independente do que você esteja pedindo, do que você esteja clamando a Deus, Deus está ouvindo a sua oração. Talvez você não esteja vendo algo enorme na sua frente, mas olha, mesmo sendo pequena, Deus está trabalhando ao seu favor. Deus estava trabalhando na vida de Elias e na oração de Elias. Versículo 45 fala que, enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. A Bíblia nos diz que nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e veio uma chuva muito forte. Tudo isso aconteceu mesmo quando não parecia que ia acontecer nada. Deus estava trabalhando ao longo do caminho na vida de Elias e Deus está trabalhando na sua vida também. Parece que nada está acontecendo, mas isso não é verdade. Deus está sim ouvindo a sua oração, está ouvindo a minha oração. Deus trabalha o tempo todo em nossa vida. A grande questão é, se você estiver disposto a orar, a se ajoelhar, a se humilhar a Deus, se você estiver disposto a ser humilde e chamar pessoas para participarem da sua vida e falar do seu coração, Deus vai te ajudar. Em meio ao caos, em meio às dificuldades da vida, em meio aos desafios que nós temos, Deus
está sempre pronto a nos ouvir e nos ajudar. É interessante aqui no contexto de 1 Reis que nós lemos, fazia 3 anos e meio que estava tendo uma seca para o povo. E nessa época sem chuva, para um povo que vivia de colheita, de plantações, era terrível. Mas 3 anos e meio, esse povo possivelmente eles passaram por um aperto, com certeza. A grande questão é, o que pode ser a seca na sua vida hoje? Quais são as suas dificuldades hoje? Quais são os seus maiores desafios? O que você está pedindo para Deus hoje intervir na sua vida? Você está sendo consistente? Você está clamando? Você está pedindo? Você está incomodando a Deus, né? Como fala aquela parábola da viúva. Vemos que Elias orou e Elias confiou em Deus. Mesmo de uma forma muito pequena, Deus fez algo grande através da oração de Elias. E é como Tiago nos fala, Elias era um ser humano comum, como eu, como você. Se Elias teve o coração sincero de clamar, de pedir a Deus, e Deus fez algo incrível, é possível a gente também buscar e ter esse coração sincero, e Deus vai fazer também coisas incríveis na nossa vida. Precisamos confiar. E para encerrar o nosso tempo nessa noite, eu quero encorajar a todos nós hoje. Tiago convidou esses cristãos da época, do início da igreja primitiva, a não olhar para os desafios e as dificuldades e até as perseguições de uma forma ruim. Mas Tiago tentou encorajar essa igreja a confiar, perseverar, buscar a Deus, e Deus iria fazer grandes coisas. E é o que serve para nós hoje também, no século XXI. Os problemas, desafios não mudaram para nós. E nós podemos seguir esses conselhos de Tiago, orar, buscar. E eu quero falar com você hoje nessa noite. Não esconda os seus pecados. Não esconda as suas fraquezas. Não esconda as suas dificuldades. Não esconda a situação que você está vivendo agora, nesse momento. Não queira ser sempre forte, porque você não é forte. Sabe o que eu aprendo com essa carta de Tiago, do capítulo 1 ao 5, desses ensinamentos que Tiago deixou para nós? Eu aprendo que a oração é uma confissão do nosso coração a Deus. Quando a gente expõe o nosso coração a Deus. E a confissão de pecados para uma pessoa é nós confessando quem realmente somos. Então, irmãos, hoje se encerra a nossa série Uma Fé Viva. Muito obrigado por vocês que acompanharam todos esses domingos. Espero realmente que tenha nos ajudado num todo, que possamos ter uma ótima semana e que Deus continue tendo misericórdia de todos nós. Vamos ter mais uma canção agora e vamos dar continuidade ao nosso culto, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.